Olá, aluno do primeiro ano, estamos acabando o PET 5, chegamos na semana 4. Nós vamos agora, então, corrigir as atividades da semana 4 do PET 5, para que venha o PET 6. Vamos lá? O primeiro exercício aí, ele pede para encontrar o valor do x em cada caso. Então, no primeiro caso aqui, o que eu tenho? Eu quero um cateto e eu tenho outro. Então, o que relaciona os dois catetos é tangente. Então, se eu olhar aqui, ó, esse cateto vai ser o cateto oposto e o que é colado no ângulo é o cateto adjacente. Tangente, eu sei que é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, no caso aqui vai ser, eu conheço o ângulo, 60 graus, tangente de 60 vai ser 8 raiz de 3 sobre x. Só que tangente de 60 é raiz de 3. Então, aqui eu vou ter raiz de 3 de um lado e do outro, eu vou poder cortar esse raiz de 3. E aqui vai ficar valendo 1. Eu passo o x multiplicando, então fica 1 vezes x igual a 8. Ou a resposta que eu quero, x igual a 8. Depois, na letra B, eu tenho a hipotenusa e tenho um cateto. Que cateto é esse? Eu olhando pelo ângulo, eu vejo ele lá do outro lado. Ele não é lado do ângulo, então ele é o cateto oposto. Quem que relaciona cateto oposto com hipotenusa? É o seno. Então, o seno de 30 vai ser igual a x dividido por 11 meios. Agora, seno de 30 é meio. Divisão de fração, vamos lembrar lá do sexto ano. Conservo o numerador, multiplico pelo inverso do denominador. Então, isso aqui vai ficar x vezes 2 dividido por 11. Então, meio vai ser igual a 2x dividido por 11. Passo 11, multiplico em cruz, né? Vocês gostam de multiplicar em cruz, então 2 vezes x, 4x igual a 1 vezes 11, 11. Eu acho que o x é 11 quartos. Continuando na 1 ainda, a letra C. Na letra C aqui eu tenho de novo o x é a hipotenusa e eu tenho um cateto. Que cateto é esse? É lado do ângulo? Não. Então não é cateto adjacente, porque o cateto adjacente está colado no ângulo. É cateto que eu olho através dele e vejo, através do ângulo e vejo ele. Então é cateto oposto. O que relaciona cateto oposto com hipotenusa é o seno. Então, o seno de 45 vai ser igual a 6 sobre x. Só que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vou substituir, vai ficar raiz de 2 sobre 2 é igual a 6x. Multiplicando em cruz, vai ficar x raiz de 2 igual a 2 vezes 6. Vai ficar 12 sobre raiz de 2. Eu posso dar essa resposta? Jamais, eu não devo dar a resposta com raiz no denominador, tem que racionalizar. Como que a gente faz isso? Multiplica tudo por raiz de 2. E aí vai ficar, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, 12 dividido por 2 é 6. Então, vai dar como resposta 6 raiz de 2. Aqui, ó, agora o x é o cateto que está colado no ângulo. Se o cateto está colado no ângulo e eu tenho hipotenusa, colado cosseno. Então, cosseno de 60 graus vai ser x sobre 9. Cosseno de 60 é meio. Meio é igual a x sobre 9, eu passo 9. Multiplicando para lá, eu fico que o x é 9 meios, ou 4,5. Ainda no 1, a letra E, eu tenho aqui, ó, o cateto que está colado no ângulo e a hipotenusa. Cateto colado com hipotenusa, o que relaciona é cosseno. Então, cosseno de 45 vai ser igual a x sobre 6. Tanto seno como cosseno de 45 valem raiz de 2 sobre 2. Passo 6 multiplicando, vai ficar 6 raiz de 2 sobre 2. Simplifico aqui, ó, dá para dividir por 2. Eu acho que o x é 3 raiz de 2. Na letra F, para mim achar o x, eu vou ter que achar essa reta que divide aqui, ó. Então,
eu vou ter que achar, vou chamar aqui de y. Então, y é a hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado, ela vai ser igual à soma dos quadrados catetos. Então, vai ser raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado. Então, vai ser 2 mais 10. Então, eu vou ter que o y vai ser raiz de 12. Raiz de 12, 12 é 4 vezes 3. Então, é 2 raiz de 3. Então, agora eu tenho lá que o cateto colado no ângulo é 2 raiz de 3 e tenho a hipotenusa x. Cateto colado, cosseno. Então, cosseno de 30 vai ser igual a 2 raiz de 3 dividido por x. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 morre com raiz de 3 e eu multiplico cruzado. Então, vai ficar x, 2 vezes 2, eu acho que o x é igual a 4. Na segunda questão, apareceu essa mesma questão na semana passada. Então, ele fala que considere o triângulo retângulo em C. Então, aqui ele não pôs o quadradinho, mas ele é retângulo em C. Para esse triângulo, seno de A é igual a seno. Ele quer o seno de A. O A está aqui. Seno é o cateto separado, aquele cateto que não é lado do ângulo. Então, aquele que eu olho pelo ângulo e vejo ele. É 5 o cateto oposto. A hipotenusa é 10. Então, é só fazer 5 sobre 10, que eu acho que é a letra D, meio. Na questão 3, fala que o seno de alfa é meio, é m. E o cosseno de alfa é m. Com 0, então aqui seno m, cosseno m. Por que é importante essa informação? 0 menor que alfa, menor que π. Quer dizer, esse ângulo está no primeiro quadrante, então seno e cosseno é tudo positivo. E por isso que é importante essa informação. E ele quer o valor da tangente de alfa. Gente, pensa aqui comigo. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora, tangente não é cateto oposto dividido por cateto adjacente? Se eu dividir aqui, ó, seno por cosseno, eu vou ter cateto oposto dividido por cateto adjacente, porque vai cortar a hipotenusa aqui, que é justamente a tangente. Então, a tangente é igual a seno sobre cosseno. Então, vai ser m dividido por n. Isso dá, agora que apareceram as barrinhas, tá vendo? Tudo errado. Isso dá a letra A. A pressa é inimiga da perfeição. Já dizia o velho ditado. Na 4, fala, para determinar a altura de uma torre, um topógrafo colocou o teodolito, o aparelho de medir ângulos, a 100 metros. Então, tá aqui, ó. Ele colocou aqui, ó, a 100 metros. Está escritinho aqui. Da base e obteve um ângulo de 30 graus. Então, ele já colocou aqui 100 metros. O ângulo de 30 graus também está indicadinho aqui, ó, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que a luneta do teodolito estava a 1,5 metros do solo, então, se ela estava a 1,5 metro, essa distância aqui, ó, é 1,5 metro. Ele quer, então, a altura da torre. Ele quer toda a distância, inclusive com 1,5 metro. E ele te dá que a tangente de 30, desculpa, é 0,58, 58 centésimos. Então, aqui, eu preciso calcular essa distância aqui. Vai ser o meu x, para mim poder calcular a altura. Então, aqui, ó, o x é cateto oposto e os 100 metros é cateto adjacente do 30. Então, eu vou usar o quê? Tangente. E ele já te deu a dica, ele te deu o valor da tangente. Então, a tangente vai ser x dividido por 100. Então, 0,58 é igual a x dividido por 100. O 100 passa multiplicando. 100 vezes 0,58, eu acho que o x é 58 metros. Acabou? Achei a resposta? Não. Porque a altura é a soma do x com 1,5 metros. Então, a altura vai ser 59,5 metros. Agora sim, agora acabou.
Na 5, fala que um triângulo retângulo é o cateto adjacente ao ângulo agudo θ mede 45 centímetros e o cateto oposto ao ângulo mede 25 centímetros. E ele quer saber a tangente desse ângulo. Então, eu sei que tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, a tangente vai ser, quanto que vale o oposto? Aqui, ó, 25. Quanto que vale a adjacente? 45. Eu fazendo essa divisão, 25 por 45, eu acho 5 nonos, ou 0,555, o que está mais próximo aí, não, mas porém não exato, é o 0,5, letra C. Na 6, também do banco de itens, ele fala que a altura do triângulo equilátero divide em dois triângulos retângulos com ângulos agudos medindo 30 e 60. Então, aqui, ó, 30, que dividiu no meio, e 60. Como está a figura? Conhecendo as medidas dos lados desses triângulos, podemos utilizá-lo para calcular o valor do seno e cosseno e da tangente de 30 e 60. Desse modo, o valor do seno de 30 mais cosseno de 60 é... Gente, seno de 30 e cosseno de 60, eles têm o mesmo valor. Quando a soma dos ângulos aqui, eu tenho seno e cosseno. Quando a soma dá 90 graus, quando eles são complementares, não é suplementares não, complementares, eles têm o mesmo valor. O seno de um é igual ao cosseno do outro. Vamos comprovar isso? Olha aqui, ó. Seno de 30. Então, seno de 30 eu vou olhar pelo ângulo de 30 e vou catar esse cateto aqui, dividido pela hipotenusa. Cosseno de 60 agora. Eu vou pegar o quê? O cateto colado no ângulo de 60, que é o mesmo aqui, dividido pela hipotenusa. Então, está provado, né? Então, cosseno de 30 é igual a cosseno de 60, que vai ser x sobre 2 dividido por x. Então, isso é a mesma coisa que seno de 30 sobre seno de 60 é x sobre 2x. Cortando x com x, eu fico que é meio. Mas ele quer saber é a soma dos dois. Então, é meio mais meio, que é a mesma coisa que 1, alternativa A. A sétima questão do Enem, né? Ele fala sobre origami e fala lá que alguém pegou um pedaço, uma folha de papel de 18 por 12 centímetros e começou a fazer a dobradura e conforme a figura. Então, gente, se tinha 18 por 12, esse lado AD aqui, ele vai ter quanto? Ele vai ter 12 centímetros. E esse lado aqui, ó, DC, vai ter 18. Então, dobrou no E. Se aqui tem 12, aqui vai ter 18 menos 12, aqui são 6. E a pergunta dele é qual que é a medida do segmento AE. Então, ele quer esse segmento aqui. Bom, eu posso calcular por Pitágoras. Então, esse segmento que ele está procurando é hipotenusa desse triângulo aqui, ADE. Então, AE ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, 144 mais 36. Eu acho que AE é igual a raiz de 180. Raiz de 180 vai ser 36 vezes 5, raiz de 36 é 6. Então, vai ser 6 raiz de 5, que é a alternativa E. E a última questão aí, ele dá que a rampa de uma garagem não pode ser superior à inclinação de 20%. E ele mostra isso aqui. Então, aqui, ó, 20% corresponde a eu ter 20 centímetros de altura por 1 metro. O que eu vou fazer aqui? A planta aqui está com 2 metros e 8 metros. Ele pergunta o que tem que fazer com a garagem. Se pode manter no nível, se tem que elevar, se tem que rebaixar. Então, aqui, ó, se é 20, se é 8, então aqui o 20 passa a ser 8 vezes 20, que é 160. Então, tem que ter no máximo 1,60 m de altura. Então, aqui, ó, é 1,60 m.
Os outros 0,40 eu vou ter que levantar. Então, eu vou ter que elevar em 40 centímetros. Então, é isso, gente. Com isso, a gente conclui o PET 5. Até o PET 6.